Eu não pretendia, e eu falo sério aqui, eu não pretendia comentar o caso do PM Gabriel Monteiro, por várias razões, na verdade, mas a principal delas é porque é justamente esse tipo de visibilidade que essas pessoas querem. Quando a gente comenta aqui sobre MBL, sobre Olavo de Carvalho, sobre Nando Moura, sobre Bolsonaro, sobre a família do Bolsonaro, é porque essas pessoas já conquistaram visibilidade. Já não é possível mais ignorar essas figuras. Já não é possível mais não falar delas, porque elas estão no poder, elas influenciaram numa eleição, elas influenciaram numa ideologia e numa mentalidade que está perpassando agora muitos brasileiros. Então, é inevitável falar deles justamente porque eles já estão em cargos de influência ou ocupando um espaço de influência. E você tem uma nova geração que surge na cola dessas figuras, utilizando os mesmos recursos retóricos e de comportamento e que também obtém visibilidade e querem usar essa visibilidade para ganhos políticos em muitos casos. No caso do Gabriel Monteiro, o que acontece? Ele é alguém que acusou um coronel da reserva, o coronel Ibis, de ter algum tipo de conluio, algum tipo de pacto, algum tipo de aliança com o Comando Vermelho, que controla o Complexo da Maré, que é um complexo de favelas no Rio de Janeiro, pelo simples motivo de ele ter sido convidado e participado numa circunstância, e dessa vez não participou, mas de ter sido convidado para dar uma palestra sobre segurança pública no Complexo da Maré. Então, na cabeça do Gabriel Monteiro, o simples fato de um policial, reformado nesse caso, ter entrado na favela e não ter sido morto pelo Comando Vermelho é um forte indício de que esse coronel reformado tem vínculos com traficantes. Porque se ele for lá na favela, ele será morto. Ele, PM, se aparecer lá, não sobreviverá. O problema é que eu não queria dar visibilidade para ele, mas muita gente deu. Tem vídeos aqui com milhões de visualizações. Tem uma entrevista que ele deu para Bandeirantes, que é o que eu vou comentar aqui na verdade, é o tema que eu vou abordar hoje. Ele esteve no programa Aqui na Band, com a Silvia Popovic e com o Luiz Ernesto Lacombe. Esse programa foi ao ar 2 dias atrás e ele já foi visto por 3 milhões e 100 mil pessoas. Então é muita gente acompanhando esse caso e muita gente que está... Bem, a gente tem que pensar que as redes sociais elas são majoritariamente comandadas pela extrema-direita, então boa parte dessas pessoas apoia o Gabriel Monteiro. Além de ser PM, ele é um influenciador digital, ele tem um canal no YouTube com quase 5 milhões de inscritos, então é alguém que tem uma grande vitrine e que utiliza essa vitrine para, assim como os canais de extrema-direita, propagar uma ideologia punitivista, excludente, repleta de ódio também, de intolerância e... acima de tudo, né, que é o que a gente trabalha aqui em muitos vídeos, repleto de falácias lógicas também. Como a gente vai ver nesse caso dessa entrevista que ele deu para o programa da Band. Nesse programa em particular, você tinha, além do Gabriel Monteiro, você tinha lá o coronel Ibis também respondendo, né, dando a posição dele sobre esse caso. A primeira coisa que a gente tem aqui, que é uma estratégia básica da extrema-direita, da alt-right como um todo, né? E tem um vídeo muito bom aqui sobre isso, que é The Alt-Right Playbook, que é como a extrema-direita utiliza a retórica dela para ganhar posições discursivas e ideológicas. A primeira coisa que eles fazem é nunca se defender, é sempre atacar a pessoa, sempre atacar. E é o que o Gabriel Monteiro faz o tempo todo. Aqui ele reproduz estratégias do Olavo de Carvalho, reproduz do MBL, reproduz do Nando Moura, que é sempre atacar. E o modo como ele faz isso é atacar insinuando. Então a defesa dele é uma defesa, ao mesmo tempo que ataque, ele joga a ideia, ele joga essa associação de ideias, sem acusar diretamente o coronel Ibis, e depois o que ele diz é, tirem suas próprias conclusões. Ele dá uma de Bolsonaro também. O Bolsonaro também faz isso. O Bolsonaro joga uma ideia paranoica no ar e depois tirem suas próprias conclusões. Então, como disse a lógica do Gabriel Monteiro, é o seguinte: PMs que entram em território dominado pelo Comando Vermelho são mortos. Quem não é morto tem pacto com o Comando Vermelho. Logo, se o coronel Ibis entrou no Complexo da Maré e não foi morto, ele tem algum pacto com o Comando Vermelho. Essa é a lógica dele. E isso é o que se chama, na lógica, de non sequitur, ou não se segue. Porque certamente há muitos PMs que entram na favela, ou que moram na favela, talvez, e que não são mortos pelo Comando Vermelho, e que não necessariamente têm algum tipo de pacto com o Comando Vermelho. De uma coisa não se segue a outra, necessariamente. Pode ser que em muitas circunstâncias um policial entre na favela e seja morto, pode ser fardado, sim,
em serviço, sim, mas pode ser que em várias circunstâncias não aconteça isso. Como a gente não tem uma estatística concreta para poder falar sobre isso, em quantas circunstâncias, em quantos casos, a cada 1000 PMs que entram na favela, tantos são mortos, a gente não pode dizer que tem 100% de chance de um PM entrar lá e ser morto. A gente não pode falar isso. Porque uma coisa é a impressão, porque uma coisa é o julgamento pessoal, e outra coisa é você ter uma estatística de fato que mostre para você, com dados concretos, o que acontece. E a resposta que o Coronel Ibis dá é que essa palestra que ele deu num outro ano, não foi nem nessa vez agora, que essa vez não aconteceu, num outro ano, foi realizada por uma ONG que ele conhece, cuja honestidade e as pessoas ele conhece, confia. Ele foi convidado e deu a palestra, e essa palestra estava a pouco menos de 100 metros de um batalhão da Polícia Militar. Então, segundo o coronel, não é um local inacessível, não é um local que ele não pudesse entrar sem ser morto. Então, são as duas posições. De um lado, uma insinuação de uma relação, de um conluio com traficantes, e do outro lado, uma defesa de que ele foi, não aconteceu nada, e que ele iria de novo se fosse convidado. Só que o problema não é só esse, o problema não é só a insinuação feita por alguém que tem um canal com quase 5 milhões de pessoas, e que atinge muita gente, e que afeta certamente a reputação e a vida de outra pessoa. E essa é uma outra coisa que esses direitistas fazem indiscriminadamente. Eles acusam as pessoas, eles fazem denúncias, eles fazem linchamentos virtuais, sem precisar, geralmente, arcar com as consequências disso. Eles vão lá e jogam a informação no ar, te acusam de alguma coisa, te caluniam, te difamam, e não há a menor consequência para isso. Geralmente não há. Você é atacado por milhares ou milhões de pessoas que vêm te insultar, que vêm te ameaçar, e não há a menor consequência para essas pessoas. Nem para quem instiga esse tipo de comportamento e nem para quem vem depois te atacar. O que o Coronel Ibis fez foi utilizar os recursos legais disponíveis para reagir. Então ele entrou com processo judicial e depois denunciou o policial Gabriel Monteiro para a Polícia Militar. Então ele foi denunciado dentro da polícia e nesse processo interno agora ele pode sim ser expulso da polícia, perder o direito dele de ser policial, que é, segundo ele, o sonho dele, aquilo que ele quer fazer, embora haja uma grande especulação em torno disso, de que no fundo mesmo o que ele quer ser é político mesmo, entrar na carreira política como outros fizeram já anteriormente, como outros do MBL fizeram, exploraram essas polêmicas, essa polarização política para crescer eleitoralmente depois. Só que aqui tem um detalhe, na verdade, né? Por um lado, você tem alguém que utiliza a rede pública para atacar outra pessoa, para difamar publicamente, para caluniar alguém publicamente. Do outro lado, você tem o coronel que utiliza as vias legais para isso, que inclui também a expulsão do Gabriel Monteiro da polícia. Aqui, a gente pode questionar a existência da polícia militar. Muita gente acha que tem que acabar com a polícia militar mesmo, tem que desmilitarizar a polícia, como ocorre em muitos países do mundo. Muitos dizem que a polícia militar é um legado da ditadura, então é uma polícia repressiva, uma polícia violenta, uma polícia que tem uma estrutura hierárquica que contribui para abusos. Muita gente critica a polícia militar, a gente teria que analisar com maior profundidade esse caso, não é o momento para isso. Mas quando você aceita entrar na hierarquia, quando você voluntariamente faz os testes, se torna um policial militar, você explicitamente aceita a hierarquia da polícia. Então existe uma estrutura hierárquica. Você, soldado, você cabo, vai ter que respeitar superiores dentro da hierarquia. Isso pode ser um problema se você tiver um superior que seja corrupto, seja um bandido. Isso pode ser um grande problema. Como a gente vê, por exemplo, em casos de milícias, né? Superiores que são milicianos e que utilizam a polícia militar para corrupção, para esquemas de corrupção. Então pode ser um problema sim. Mas de qualquer modo, existe hierarquia e existe canais internos para denúncia. Se o Gabriel Monteiro tem alguma prova contra o Coronel Ibis, se ele tem alguma evidência, e aqui cabe, mais uma vez, o ônus da prova, quem acusa tem que provar. Se o Gabriel Monteiro acusa o coronel, ele tem que provar. Ele tem que ter evidências, ele tem que ter coisas concretas. Não basta simplesmente acusar a pessoa, porque isso é difamação, isso é calúnia, não basta simplesmente acusar a pessoa e não ter provas disso. Então se ele não tem provas, ele está difamando o coronel. E se ele tem prova, ele tem que provar. Aí que está o caso. Ele tem prova, ele tem que mostrar essas provas no tribunal, para a polícia, para que haja um inquérito interno, haja uma investigação interna na polícia e o coronel seja punido caso essas evidências sejam comprovadas como verdadeiras. Se ele não tem prova, o coronel tem todo o direito de acioná-lo na justiça e na polícia também. Porque primeiro é um processo cível aqui, que é o de difamação e de calúnia. E por outro lado, também tem uma quebra de hierarquia. Ele está atacando um coronel da polícia, nesse caso reformado, mas está atacando um coronel da polícia com base em nada. Se ele não tem prova, é em base em nada.
em base em especulação, é com base nessa conjectura falha de que se isso, então aquilo. Porque aqui entra um grande problema da questão de prova, né, de geração de prova. Porque você não tem como provar a não existência de uma relação. Como é que o Coronel Ibis vai poder provar publicamente que ele não tem vínculo com o Comando Vermelho? Como é que ele faz isso? Como é que você prova a não existência de algo? Como é que você comprova publicamente que você não tem vínculo com o traficante? Não tem como fazer isso. Quem tem prova disso tem que mostrar algum tipo de documento, algum tipo de evidência, algum tipo de prova, algum tipo de vídeo dele com o Comando Vermelho. Alguma coisa tem que surgir. Em alguns casos você até consegue ter álibis, por exemplo, né? Por exemplo, te acusam de um crime e você diz, mas eu não estava no Brasil nesse período. Eu estava no exterior, eu estava viajando. Você mostra evidências lá que você estava em outro país. Aí você tem um álibi, aí você tem uma prova de que aquela acusação é falsa. Mas quando você tem uma acusação genérica com base em nada, como é que você se defende de uma difamação desse modo, desse tipo? Não tem como. E aqui você tem uma das táticas mais básicas que você encontra, por exemplo, no livro do Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, que é jogar pra galera. Tipo, eu não tenho evidência, eu jogo pra galera. Tirem suas próprias conclusões. Como fez o Bolsonaro agora, recentemente, no caso da fraude nas urnas. O Bolsonaro não tem prova, ele não tem evidência disso. O que ele faz é, alguém aqui confia nas urnas? Ele joga pra galera. Vocês aí avaliem, o tribunal público avalie. Será que o Coronel Ibis tem relação com o Comando Vermelho? Vocês julguem aí. A turba, a ordem enfurecida, vocês avaliem, as redes sociais julguem. Vamos jogar ele na fogueira? Se ele não queimar, ele é uma bruxa. Se ele queimar, ele era inocente. É isso. É o Tribunal da Inquisição moderno agora. As redes sociais. O Gabriel Monteiro vem, acusa sem provas, e as redes sociais que julguem agora se o Coronel Ibis é inocente ou culpado. Tirem suas próprias conclusões. Eu acho estranho. E o fato de o Gabriel achar estranho já é a conclusão dele. Se ele acha que é estranho, logo o sujeito é culpado de alguma coisa. E aqui eu não posso confirmar também, não posso dizer nada se o Coronel Ibis tem ou não vínculo com o Comando Vermelho, porque eu não sei. Do mesmo modo que o Gabriel Monteiro também não sabe, porque ele não tem prova. É simplesmente jogar no ar as coisas. Seria o mesmo caso se a gente pegasse aqui, olha só, o Bolsonaro era vizinho do assassino da Marielle. Logo, eu acho que ele tem alguma coisa a ver com isso. Logo, talvez seja o mandante do assassinato. Você não pode fazer esse tipo de inferência. Não há elementos concretos para isso. Pode ser que tenha uma coisa ali, pode ser que tenha, mas tipo, sem evidência, sem provas, sem relações concretas, não quer dizer nada. É um delírio. Eu vou recomendar que vocês assistam essa entrevista, esse bate-boca, na verdade, entre o Gabriel Monteiro e o Coronel Ibis no programa da Bandeirantes, porque ali, se você analisa a retórica do Gabriel Monteiro, você percebe a desonestidade constante dele, esse modo, esse procedimento de sempre atacar, nunca se defender, sempre atacando, sempre alfinetando. E, de certo modo, é para desestabilizar o outro lado e mostrar como o outro lado não raciocina bem, o outro lado é ansioso, o outro lado está nervoso, então você vai desestabilizando o interlocutor e sempre jogando para a galera, sempre jogando para você aí, ó. Você aí julgue, você aí inquisidor moderno, você aí eleitor do Bolsonaro, você aí cidadão de bem, você julgue aqui, olha, tire suas próprias conclusões. O cara estava numa favela do Comando Vermelho, logo alguma coisa está estranha aí. O Bolsonaro era vizinho do assassino da Marielle. Tire suas próprias conclusões aí. Você avalia. É estranho, né? História estranha. Então, para concluir esse vídeo aqui, que eu não queria ter feito, vou ser bem sincero, eu não queria ter feito esse vídeo aqui, mas a gente pode extrair algumas reflexões disso. Primeira coisa, que é uma regra básica da argumentação e do direito. Quem acusa, prova. Quem acusa tem o dever de provar. Se o Gabriel tem provas contra o Coronel Ibis, ele tem o dever de provar. Senão ele está mentindo. Senão ele é um mentiroso. Se ele não tem provas, ele está mentindo. Ele está difamando, está tentando destruir a carreira de uma pessoa, ele está difamando a pessoa sem evidências. Se ele tem provas, prove. Basicamente é isso. E o segundo ponto, que não é papel das redes sociais julgar se alguém é culpado ou inocente de um crime, de alguma coisa. A Inquisição deixou de existir tem muito tempo, nos moldes medievais, de queimar bruxas, de torturar pessoas, de jogar a bruxa no rio para ver se ela flutua. Isso já não existe mais, felizmente. Não é papel nosso aqui julgar se alguém é culpado ou inocente de nada. Isso é papel dos tribunais. Se o Coronel Ibis é culpado de alguma coisa, é o tribunal que deve julgar e condená-lo, e vice-versa também. Se o Gabriel Monteiro está mentindo sem provas, está difamando, está caluniando
o coronel sem evidências, ele também deve ser punido de acordo com a lei e de acordo com os procedimentos internos da polícia, que quando ele entrou na polícia, ele se comprometeu a isso, a uma hierarquia, a certas práticas, a certos comportamentos. É isso que eu penso, é isso que eu penso. Quero saber o que vocês pensam sobre esse caso, se estão acompanhando esse caso. Como eu disse, é dar visibilidade para alguém que não merece visibilidade, é mais um dessa nova leva de influenciadores de extrema-direita que utilizam um tipo de estratégia suja, retórica, discursiva para atacar as pessoas, para difamar as pessoas. Mas o que vocês pensam sobre isso aí? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!